Olá, pessoal! Apresentando para vocês mais um Shorts de topografia, iremos abordar nesse vídeo algumas características do nivelamento trigonométrico e como ele é realizado. O nivelamento trigonométrico é um método de levantamento altimétrico que se baseia em descobrir cotas e alturas de pontos por meio de visadas inclinadas, utilizando como equipamentos a estação total e o prisma. Por serem equipamentos menos precisos que o nível e a mira utilizados no nivelamento geométrico, esse tipo de nivelamento possui uma tolerância consideravelmente maior, sendo utilizado principalmente em áreas muito extensas em que o nivelamento geométrico não é viável ou prático. Algumas finalidades que esse método possui são: realização de levantamentos altimétricos de poligonais principais ou secundárias, determinação de redes em áreas rurais e irradiações de pontos. O primeiro passo para se realizar o nivelamento trigonométrico é o posicionamento dos aparelhos. Após designarmos os pontos que iremos descobrir as alturas, o prisma deve ser posicionado em um dos pontos da poligonal, enquanto a estação total é posicionada exatamente sobre outro ponto no qual seja possível visualizar o prisma. É importante, acima de tudo, que um desses equipamentos esteja em um ponto que já possua coordenada altimétrica conhecida. Após isso, começamos o nivelamento descobrindo a altura do aparelho, ou apenas AA, que é a altura do eixo secundário do aparelho até o chão. Além da altura do aparelho, a gente vai trabalhar também com a altura do prisma, que é a AP. Outras duas grandezas que precisamos descobrir é a distância inclinada, que é a distância entre o eixo da estação total até o eixo do prisma, e o ângulo zenital, que é o ângulo vertical com o zero apontado para cima até o eixo da visada. Tendo em mãos essas grandezas, podemos calcular o valor da cota ou da altitude dos pontos por meio de trigonometria. E é por isso que esse método se chama nivelamento trigonométrico. Com isso em mente, é fácil perceber que, ao realizarmos o nivelamento, um triângulo retângulo é obtido por meio da distância inclinada e do ângulo zenital. Precisamos, então, calcular outras grandezas com base nesse triângulo, sendo elas a distância horizontal, distância vertical e o desnível. Distância horizontal, ou DH, é calculada como sendo o cateto oposto do ângulo zenital, enquanto a distância vertical, ou DV, é o cateto adjacente desse mesmo ângulo. Utilizando de seno e cosseno, conseguimos chegar nos valores de distância horizontal e distância vertical por meio de Pitágoras. Além dessas duas, também temos o desnível, ou DN, que é a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Essa última grandeza, que está simbolizada como HHAB, é o principal valor que vai nos ajudar a descobrir alturas desconhecidas, pois já que um desses pontos possui coordenada altimétrica conhecida, a altura do outro ponto é calculada com base na soma ou subtração do valor já conhecido com o desnível. Enquanto o DH e o DV são calculados por seno e cosseno, o desnível entre os pontos é obtido por meio de uma fórmula bem simples. A altura do aparelho mais a distância vertical é igual à altura do prisma mais o desnível. Essa fórmula é facilmente observada na imagem, onde podemos perceber que a soma dos valores que estão à direita se assemelha perfeitamente à soma dos valores à esquerda. Assim, tendo descoberto anteriormente a distância vertical por meio de trigonometria, somamos o valor obtido da distância vertical com a altura do aparelho anotada no início do levantamento. Agora, completando a fórmula com o valor da altura do prisma, conseguimos calcular o desnível apenas por somas e subtrações simples. Após o uso da fórmula e da descoberta do desnível, basta somar ou subtrair o valor de dN
com o valor já conhecido de altura, somando caso o terreno esteja em aclive ou subtraindo caso esteja em declive, e assim conseguimos chegar na altura desconhecida do ponto. Basicamente, esse é o processo para a realização de um nivelamento trigonométrico. Então, pessoal, terminamos por aqui mais um Shorts de Topografia. Até a próxima, gente, e bons estudos!